Olá, o que faz um adolescente que veio de uma família amorosa e funcional se tornar um assassino? É sobre isso o vídeo de hoje. E eu vou trazer para vocês uma visão sistêmica da série Adolescência. Uma visão sistêmica da história, os porquês daquele comportamento, os porquês daquele menino chegar nesse limite, nesse extremo de violência. E o que isso tem a ver com as heranças ancestrais? A gente vai conversar sobre isso. Eu não vou ficar falando muito aqui da parte técnica da filmagem, que foi tudo gravado num take só, porque isso aí vocês, quem já viu a série, quem já viu o filme, já viu algum vídeo falando sobre a série, já sabe que é fantástico, que é maravilhoso, que tem uma técnica de filmagem, uma direção assim que eu acredito que vai ganhar muitos prêmios, porque é fantástico mesmo a maneira como a série foi gravada. Mas vamos cair direto na história. Eu já avisei lá no título que tem spoiler, então eu vou ter que dar spoiler, eu vou ter que falar da história o tempo todo, porque senão eu não consigo explicar o que eu quero explicar, dado o desenvolvimento psicológico desse menino. Tá bom, então vamos lá. Cheio de spoiler. A série começa, tem 4 episódios, então eu vou falar mais ou menos de cada episódio. No primeiro episódio ele é preso de uma maneira muito violenta, né, e chocante, e a gente que está assistindo fica se perguntando, meu Deus, será que na Inglaterra todo adolescente que comete uma infração é assim? Só que, na verdade, não foi uma infração, né, foi um crime violento, e eles têm um protocolo para poder fazer uma prisão de um suspeito de um crime tão violento. Então, tem a ver com o tipo de crime que foi cometido. E aí ele entra nesse universo da detenção de uma maneira, assim, muito impactante, porque a gente olha um garotinho magrinho, com o rosto fragilizado, chorando, chamando pelo pai, né? Então você fica com muita pena, você fica, meu Deus, será que ele fez isso mesmo? Né? E ele passa por todos os trâmites como se fosse um adulto. Então, ali a gente está tendo, nesse primeiro momento, a ideia, a visão de o que um garoto que comete um crime tão violento, né? E que é imediatamente ele é identificado, porque o crime tinha acontecido na noite anterior, então ele é identificado muito rapidamente. E como que a justiça traz esse garoto para a realidade, para ele já não está mais no mundinho dele, onde era possível cometer um assassinato. Ele está na realidade, onde quem comete um assassinato sofre as consequências, né, da justiça. Aí chega um advogado que começa a ajudá-los a entender o que pode ser feito, o que não pode, o que a polícia tem direito de fazer, o que ele pode se recusar a fazer, e ele tá ali o tempo todo falando: eu não fiz nada de errado, eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Num dado momento, ele vai para o depoimento. Se não me engano, ali é o primeiro episódio, sim, ainda é no primeiro episódio que ele vai para o depoimento, e no depoimento os investigadores eles já têm todas as provas, mas eles vão apresentando aos poucos as perguntas e mostrando informações. Então tem um momento que o investigador ele mostra as fotos das redes sociais do menino e mostra que ele coloca fotos de mulheres e embaixo das fotos ele faz comentários agressivos sobre as mulheres. Ele vê também que a menina que foi morta interagia nas redes sociais dele e que parecia que eles eram amigos. E aí a gente já tem umas pistas do que estava passando na cabeça desse menino sobre o que é ser mulher e que tinha alguma coisa ali no relacionamento, tinha algum tipo de relacionamento que ele tinha com essa menina que depois gerou o comportamento
tão violento ao ponto dele querer matá-la. A gente já começa a ter pistas ali na série de que tem um mundo ali virtual que estava se apresentando, começando a se apresentar, e que ia dar informações importantes sobre o porquê de tanta violência. Mas aí tem um momento em que o advogado, vendo que a coisa está evoluindo para eles mostrarem um vídeo do assassinato, o advogado pede para parar, para interromper. Mas o pai, que estava ainda acreditando no filho, fala: não precisa interromper, vamos continuar. Como se ele tivesse certeza de que alguma coisa ia ser mostrada ali que ia dizer que era um engano da polícia, que a polícia estava errada, que não tinha sido o filho dele que estava envolvido naquilo. Só que aí a polícia mostra o vídeo do assassinato e fica muito explícito que era o filho dele. E nessa hora ele se desespera. E o filho também, né? Porque se depara com o que fez, de uma forma muito explícita. Nessa hora, o que a gente vê? A gente vê um assassino? Não, a gente vê um garotinho pedindo papai, 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 e o pai sem querer olhar para ele. Depois a gente vai entender mais sobre esse não querer olhar para o filho, como isso é impactante para esse filho, porque tem um momento em que fica muito explícito ali por que esse pai se vira de lado e não consegue olhar para o filho. E o filho chorando, pedindo um abraço do pai. Até que o pai realmente dá um abraço nele, né? Mas um ato assim de confusão, de decepção, uma mistura de confusão com decepção, com choque, né? Como que isso foi possível? Bom, esse é o primeiro episódio. No primeiro episódio a gente já tem certeza de que o garoto matou. E aí a pergunta que fica, que começa a se fazer é: mas por quê? Por quê? Por quê? Mas antes de começar a entender, eu quero dar uma pausa e lembrar da frase que esse menino estava usando o tempo todo, que era: eu não fiz nada de errado, eu não fiz nada de errado. E aí, imediatamente, eu vendo a série, eu me lembrei de Piaget. Jean Piaget é um psicólogo renomado que eu estudei muito na minha graduação, porque eu fui assistente de pesquisa de um professor que fazia pesquisas sobre o desenvolvimento cognitivo de crianças de 3 a 8 anos, mais ou menos, e que estudava baseado nas teorias de Piaget. E Piaget foi um psicólogo que estudou muito, pesquisou muito o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento da moralidade no indivíduo. E ele estudava os processos mentais, como que a gente aprende a pensar. E depois, como que a gente aprende a pensar sobre o próprio pensamento. Nessa hora que eu estava vendo a série e vendo esse menino falando com toda a convicção, eu não fiz nada de errado, eu não fiz nada de errado, eu me lembrei do desenvolvimento da moralidade segundo Piaget. E eu vou trazer aqui para vocês os principais conceitos. Piaget, ele falava que a gente desenvolve a nossa moralidade, o nosso senso moral do que é justo e do que é injusto em 3 estágios, ok? O primeiro estágio é o estágio da moral heterônoma, que vai até mais ou menos uns 7 anos de idade. Esse estágio é aquela fase do desenvolvimento em que a criança ela segue à risca a moral que está fora dela, a moral ensinada pelos pais. Então, os pais colocam para o filho o que é certo e o que é errado, e que se fizer alguma coisa errada, vai ter uma consequência, vai ter uma punição, e essa criança ela começa a fazer o que os pais ensinam porque teme as consequências daquilo que ela fizer. Se ela não fizer aquilo que os pais estão dizendo, ela pode ter consequências sérias. Então não tem a ver com a intenção que ela tinha realizar alguma coisa, né? Com algum sentimento que ela tinha para realizar alguma determinada ação. Ela precisa seguir à risca o que os adultos ensinam.
Então, se dá vontade de bater num colega, tomar o brinquedo do colega, falar uma mentira que não quebrou um vaso da mãe, tudo isso tem uma punição. Quando o adulto descobre, isso vai ter uma punição muito séria. Então, a criança evita de fazer certas coisas porque tem medo da punição. E mais ainda, essa moral heterônoma, ela é imutável. Aquilo é o que é, não muda. Só que a gente sabe, você sabe, eu sei, que nos dias de hoje, Piaget falou disso tudo nos anos 60, 70. E nós aqui, nos anos 2000, nos anos 2020, né? Estamos já em 2025. O que a gente observa nos pais? Que a moral heterônoma dos pais, ela tá meio capenga. Então, tem hora que pode, tem hora que não pode. Tem hora que fala que vai fazer, que tá errado uma certa coisa, mas aí a criança observa que o pai ou a mãe faz aquilo, por exemplo, mentir. Então, essa criança que está crescendo nesse universo que hoje a gente vive, nesse mundo, nessa estrutura social que a gente vive, esses primeiros anos de vida, a moral heterônoma não está muito fixa e rígida como Piaget percebia. Mas tem exceções, é claro, não é todo mundo hoje em dia que vive numa família mais permissiva. Tem pessoas que crescem ainda em famílias onde a moral é muito rígida e imutável mesmo. Vamos avançar. Então, agora vamos para o segundo estágio, que é a transição, entre 7 e 10 anos de idade. Nessa fase, a criança ela começa a interagir com outras crianças e ela começa a desenvolver ela começa a entender que as regras elas podem ser modificadas se houver um consenso ali no grupo. Então, ela começa a experimentar novas regras e a possibilidade das regras mudarem de acordo com o grupo em que ela está. Então, esse pensamento moral ele vai se tornando mais flexível, como uma mistura entre obediência aos pais e a negociação de normas. Então, a negociar coisas começa a se tornar cada vez mais fácil e a criança começa a perceber que dá para você mudar algumas regras se você souber negociar e dependendo do contexto em que você precisa que essas regras sejam mudadas. Terceiro estágio e último estágio é o estágio da moral autônoma ou do relativismo moral. É a partir dos 10 anos de idade que a criança começa a compreender que as regras são acordos sociais. As leis são acordos sociais e elas podem ser alteradas se necessário. Elas não são tão imutáveis assim. O julgamento moral ele se baseia então na intenção que está por trás da ação. A criança, a partir dos 10 anos, ela começa a avaliar qual foi a intenção ali. Se a intenção era para fazer justiça, e eu vejo que a justiça que estava sendo feita ali tem a ver com as minhas ideias, os meus valores, então eu acho que aquela forma de fazer justiça estava correta, era moral. E aí essa noção de justiça ela se torna mais equitativa, uma tentativa de trazer equilíbrio entre o que eu acho que é bom para mim e o que é bom para o outro. E eu tento considerar as circunstâncias de cada situação, mas também fazer com que haja um senso maior de cooperação entre as pessoas, né? Uma moralidade aonde haja uma construção de algo bom para todos, né? Esse é o ideal. Só que, mais uma vez, em que mundo que a gente está vivendo, que era que a gente está vivendo, onde as pessoas estão cada vez mais autocentradas, procurando fazer o que é justo para si e não para o coletivo, ou procurando fazer algo que é justo para o seu grupinho, né? O seu grupinho de esquerda, o seu grupinho da direita, o seu grupinho religioso.
E aí, quando eu tenho dentro daquele grupo uma moral que é compartilhada e que pode ser que a expressão da violência ali seja compartilhada como algo moralmente justo, dependendo da situação, a gente chega nesse menino que assassinou uma menina e estava dizendo que ele não fez nada de errado. Se você não viu a série, veja, porque você vai ter um entendimento muito maior do porquê que ele falava isso, que ele não estava errado. Mas ele estava construindo essa ideia de justiça e não era sozinho que ele estava construindo. Ele tinha ajuda dos grupos que ele participava. E, infelizmente, esses grupos dos quais ele participava eram grupos que incitavam a violência contra mulheres. E ele já não conseguia mais compartilhar a essa altura dos mesmos valores que o pai dele, porque ele tinha questões familiares ali com aquele pai, de relacionamento pai e filho. Ele foi desconectando dessa família, desse pai, que a gente sabe na psicologia que o pai é a figura que mais traz para nós a noção do não, do limite, do que é possível, do que não é possível. E ele foi se desconectando desse pai e se conectando com grupos que falavam, que passavam pelas mesmas situações que ele passava e que mostravam que tem uma outra forma mais justa de lidar com aquilo. Era a história dos incels e dos red pills. Red pill, né? Que significa incels, aquele grupo de homens que são celibatários involuntários. Aqueles homens que acreditam que por causa da sua aparência, da sua maneira de ser, eles não são atraentes e vão acabar ficando de lado porque as mulheres não se interessam por eles de maneira nenhuma. E os red pill são aqueles que têm esse problema, se sentem assim prejudicados pelas mulheres por não corresponderem o que eles acham que a maioria quer, e então eles se veem no direito de falar mal das mulheres, de tratar mal as mulheres e de tentar sempre que estão com mulheres colocar elas numa posição de subserviência para que eles tenham esse poder sobre esse ser que é tão nocivo para os homens. Bom, eu não vou entrar em detalhes aí do que essa filosofia aí, o que esse pessoal, o Red Pill, eles pensam, porque para mim é uma coisa assim muito doentia, mas eu vejo que tem muito jovem se conectando, adoecido, se conectando com grupos mais adoecidos ainda, e que isso realmente não acaba bem, né? A gente sabe que essa história do adolescência é uma história que acontece na vida real, né? Esses crimes contra mulheres e contra outras adolescentes, outras meninas. Então, vamos seguindo. Deu para entender como é que é esse desenvolvimento moral e por que às vezes a moralidade ela é relativa, dependendo do grupo em que você está, ela vai ter mais uma cara e em outros grupos ela vai ter outra cara. E o que é permitido, o que é incentivado, o que não é incentivado, dependendo do contexto em que você está, não é a moralidade, ela não é um conceito universal. A gente tem algumas concepções, ideias, crenças e valores que são universais, como por exemplo, um pai não deve matar um filho não deve matar um pai, coisas muito pontuais que são compartilhadas universalmente. Mas se você sai do Brasil e vai para um outro país, às vezes aqui do lado, na América Latina, você vai ver que a moral ela já muda um pouco de figura, o que é bem visto, o que não é bem visto, já vai mudando, mesmo quando você está no mesmo continente, que dirá quando você muda de continente, quando você sai de uma cultura ocidental e vai para uma cultura oriental. Então a gente entende que a moralidade ela tem várias facetas e que ela depende dos grupos sociais
e do que é acordado ali dentro dos grupos sociais. Avançando mais na história da série, a gente chega no momento da conversa com a psicóloga. Essa cena é bem difícil e ela mostra como que o trabalho do psicólogo é complexo e leva tempo. Na cena, a gente só vê uma das entrevistas com a psicóloga, mas a gente subentende que aconteceram umas 3, mais ou menos, e que teve um outro psicólogo que falou com ele também, que foram 2 psicólogos designados pela justiça para conversar com esse menino. E nessa entrevista específica desse dia, essa psicóloga ela consegue se aprofundando na relação com o pai. Lembra que no início eu falei que na hora que o pai fica sabendo do que está acontecendo ali, que o filho realmente matou a menina, ele não consegue olhar para o filho? Tem um momento ali que o menino ele fala de umas tentativas do pai de fazer ele ter contato com o mundo masculino, colocando ele para jogar, se não me engano, beisebol. E aí ele é um fracasso, ele não conseguia jogar, ele foi muito mal e os outros pais começaram a rir dele. Não é nessa hora o pai dele, ele olha para o pai dele e vê que o pai está olhando para o outro lado. O pai não está conseguindo ver o que está acontecendo ali, que ele está indo muito mal no jogo. E ele, o menino, relata como ele se sente mal, incompetente, inadequado, porque ele não é aquilo que o pai gostaria. Ele sente que decepciona o pai, ao ponto do pai não conseguir olhar para ele. Então, essa questão do olhar é uma questão para esse menino de aceitação, de empatia, do pai conseguir aceitar ele, mesmo ele não sendo um esportista, mesmo ele não conseguindo controlar o seu emocional ao ponto de matar alguém. Então, esse pai vai chegar um momento que eu vou falar também, que esse pai vai falar sobre essa questão do olhar. E aí, nessa hora, vocês vão entender o que isso tem a ver com o sistema familiar como um todo, com os ancestrais desse menino. Mas vamos continuar aqui na entrevista para não perder a linha de raciocínio da série. Nesse momento, quando ela começa a acessar cada vez mais o que esse menino sente em relação a ser homem, em relação o que ele vive com o pai, né? A relação que ele tem com o pai, que ela sabe que é a fonte de identificação dele, masculina. Muita gente na série, ao falar da série, né? Fica assim, poxa, mas ele não teve um pai violento, poxa, mas o pai não batia nele, não abusava dele, como que ele ficou assim, né? E eu tô já trazendo para vocês as pistas, tá? Um sentimento de inadequação do menino, um sentimento de desconexão com esse pai. E aí ele começa a falar em vários momentos de como é se relacionar no mundo virtual. Dos emojis que são trocados, que as pessoas não percebem, mas ali tem ofensa, tem bullying, tem ironia, e que as outras pessoas entravam nos comentários e reforçavam o bullying, reforçavam a ironia. Então, ele começa a mostrar também que ao mesmo tempo em que ele estava se desconectando desse pai, ele estava se conectando e tendo que viver num mundo que ele não estava dando conta porque ele recebia bullying em tempo real ali, os colegas batiam, os colegas cuspiam nele, e ele não conseguia lidar com isso, mas ele também não falava nada para os pais. E no mundo virtual, onde ele tentava passar uma imagem, onde ele tentava construir um conteúdo ali para ele interagir, ele também recebia bullying. Tem algumas passagens da série que mostram que a irmã comentando, os próprios pais comentando que ele não saía da academia, que ele estava tentando buscar ter um corpo que ele estava querendo muito ser diferente. E aí vem essa ideia, gente,
dos incels de que eles são desinteressantes por causa da aparência física. Então, uma questão narcísica aí muito profunda, de uma ferida narcísica de não conseguir aceitar a própria imagem, enquanto ainda estão numa fase de desenvolvimento. Se você prestar atenção, esses meninos que aparecem, que sofrem o bullying, eles ainda têm aparência de crianças, apesar de ser adolescentes. E isso demora um tempo para mudar. Eu tenho certeza que quando eles todos ficarem adultos, eles vão ter outra estrutura física, né? Outra estrutura óssea, facial, etc. E vão passar uma imagem de masculinidade. Mas ainda assim, que eles não conseguissem passar essa ideia de masculinidade padrão que a gente vive, que deseja, né? Que é comentado no vídeo, na série, às vezes, do rosto mais quadrado para o homem, chama a atenção das meninas. O que é importante frisar? Que eram adolescentes em desenvolvimento, que ainda tinha muito para se desenvolver ali em termos físicos, para que depois eles pudessem realmente se tornar, ter uma imagem adulta para atrair mulheres adultas. O que acontece com as meninas? As meninas, elas olham para os meninos da idade delas e veem crianças, e lógico, elas vão se interessar por homens, né? Não significa que elas vão se relacionar com homens adultos, mas elas se acham bonito, elas se interessam, elas gostam. E entre esse monte de adolescentes, sempre tem um menino que se desenvolve mais rápido, que tem uma estrutura óssea um pouco diferente e que chama mais atenção, porque tem essas feições de mais adultas, né? Mais rápido do que os colegas. Mas gente, isso é tão, assim, é a vida, é o processo de desenvolvimento da vida que os adolescentes estão tentando acelerar e estão tentando pular etapas. A gente tem até uma novela aqui no Brasil, que tem um rapaz que só vive na academia, toma muito anabolizante, porque ele quer ter um corpo que não cabe à idade dele. E ele insiste naquilo. Então, o que eu estou querendo passar com essa fala sobre vamos dar um tempo para que o adolescente amadureça e aí sim ele comece a ter uma vida afetiva de adultos com outros adultos, para que ele possa ir desenvolvendo nele as características de autoestima e de autoconfiança necessárias para ele se tornar atraente, independente da imagem que ele tem física. Até porque a gente sabe que no mundo, essa coisa de imagem física, quando você gosta de alguém, o físico não é tão importante. Tem algo a mais ali que você se atrai. E o físico é uma das coisas pelas quais você vai se atrair. Mas onde que a gente aprende sobre isso? Sobre ter autoestima, autoconfiança? Nas instituições das quais a gente faz parte, que tem que proteger o adolescente, a criança e o adolescente. Então, é a família e a escola, e muitas vezes o grupo religioso. E ali nessa série a gente vê que a família não estava conseguindo proteger, porque não sabia que precisava proteger, e a escola não protegia, porque não protegia mesmo, porque no terceiro episódio, que é onde a gente está chegando, a gente vê o caos que era aquela escola, que para mim parece até uma escola pública brasileira, que eu não sei nem se a escola pública brasileira ela tem esse nível os professores têm esse nível de agressividade com os alunos, porque os alunos são mais agressivos ainda com os professores, então eu nem sei se isso acontece mesmo, diante do medo que os professores brasileiros têm de sofrer represália dos alunos. Mas naquela escola ali na Inglaterra, os professores eram descontrolados, os alunos descontrolados, ninguém conseguia lidar com as situações de violência, de agressividade, de uma forma adaptada, de uma forma funcional, né? Era tudo na base do grito. Então,
lógico que aquelas crianças não estavam sendo protegidas nas suas fragilidades e nas suas necessidades. Elas não estavam sendo vistas. Aí a gente vê explosões de raiva para todo lado ali naquele episódio, até que o policial, o investigador, ele vai até a escola tentando conversar com esses adolescentes e ele não se comunica, porque ele não entende o mundo dos adolescentes, principalmente o que acontece na internet. Então, o filho do policial que estuda na escola chama o pai num canto e fala: pai, vamos acordar aí, olha só, tem esses emojis, tem essa pílula aí que explode, que significa isso, tem o coração amarelo que significa aquilo, o coração roxo significa... E aí o pai, ele começa a ver que tinha algo muito maior acontecendo na vida do menino e que ninguém estava tendo acesso, porque ainda por cima hoje a gente tem adolescentes que vivem uma vida no mundo virtual e entre os seus colegas que os pais simplesmente não têm acesso, não conhecem. Hoje a gente sabe que tem jovem que cria perfil falso no Instagram ou perfil só para os pais verem e tem o perfil verdadeiro dele é em outro lugar lá que ele fala, interage, comenta e sofre muita coisa que os pais não têm acesso. A gente sabe que os adolescentes hoje eles estão mais agressivos e mais críticos, não aceitam as diferenças, fazem de tudo para que as pessoas diferentes sejam excluídas, né? Tem grupos em que tem que se vestir parecido, o cabelo tem que ser parecido, o linguajar tem que ser parecido. Então, tem os grupos e os grupos não se aceitam. Um grupo não aceita o outro. Então, é muito difícil ser adolescente hoje em dia. É 1000 vezes pior do que era no meu tempo. E os pais simplesmente ficam perdidos. Esse cenário é o cenário do terceiro episódio. No quarto episódio, a gente já tem uma visão maior da família. E agora eu vou falar mais da questão sistêmica familiar. A questão social a gente vê no terceiro episódio, quando você vê o que acontece na escola, o que acontece basicamente ali na sociedade. No quarto episódio, você já começa a entrar em contato mais com o que acontecia na família. E aí a gente vê uma família de pais simples, de pais que são o máximo para dar o melhor para os seus filhos, de pais amorosos, de pais que se escutam, que conversam, que dialogam entre si, mas que não conseguiram perceber que na adolescência ainda havia um ser ali que estava ainda em construção, com uma personalidade ainda em construção, uma personalidade ainda não totalmente encerrada, construída, forte, e que se deixou levar por informações, por coisas que os pais nem imaginavam. Deixavam o filho ficar horas e horas sozinho no quarto até de madrugada e não sabiam o que o filho estava fazendo, né? E por outro lado, tem uma cena que é o que me chamou mais atenção, que é quando o pai está contando uma história de que ele passou uma situação ridícula na adolescência dele e que aquilo ali foi tranquilo, ele levou numa boa, ele deu risada dele mesmo e ficou tudo bem, né? Apesar de que foi uma situação ridícula diante de outros colegas. Então, o que isso demonstra? Que ele teve uma educação muito difícil, ele fala do pai que batia muito nele e que ele nunca queria fazer isso com os filhos dele, ele se comprometeu a nunca bater nos filhos dele e que conseguiu construir uma personalidade de autoaceitação, ao ponto de que, mesmo nos momentos em que ele estava sendo ridículo, ele se achava, ele conseguia rir dele mesmo. Mas, ao mesmo tempo em que ele era assim, quando ele teve um filho, e isso acontece muito, a gente atualiza a nossa relação com o nosso pai. Se for uma mulher, vai atualizar a relação com a mãe.
Se for um homem, vai atualizar a relação com o pai. E aí, né, quando a mulher tem uma filha mulher, atualiza a relação com a mãe. Quando o homem tem um filho homem, ele atualiza a sua relação com o seu pai. Ele se projeta naquele menino que ele está educando ali. E ele pode se projetar e tentar dar conta das angústias que ele passou com aquele pai, fazendo algo diferente com aquele filho, ou ele pode simplesmente repetir numa lealdade invisível aqueles sentimentos, aquelas crenças e valores daquele pai. E aí, esse pai da série fez diferente. Ele não batia no filho, mas ele, de alguma forma, ele passava para o filho que ele não conseguia lidar quando o filho o decepcionava. Ele virava o rosto e não olhava para esse filho. E esse olhar é muito simbólico. Esse olhar é: eu vejo você, eu vejo que você tem dificuldades, tem fragilidades, que você não é o filho que eu sonhei, mas mesmo assim eu amo você. Esse pai, ele não conseguia fazer isso, era uma limitação dele. E ele se entristece por não conseguir fazer isso. Ele relata, ele fala de situações em que ele ficou com vergonha dele mesmo porque ele fez isso, ele virou o rosto e não quis olhar o filho. E isso teve um impacto muito grande nesse filho. E da onde vem a violência? Então, Carla, se esse menino não sofria violência, esse menino, ele estava falando de um excluído, né? Ele estava falando do avô. Tentou não ser violento, mas acabou se desconectando desse pai que tinha as limitações dele e se conectando a grupos que incitavam a violência, aonde ele se identificou novamente com esse excluído, que era o avô. Ou seja, quando você vai muito para o lado oposto, você não ajuda o seu filho a lidar com a violência que você sofreu quando você era criança, você não ajuda ele na vida a lidar com a violência, a tendência é esse filho ele buscar o excluído para lidar com aquilo. E aí ele foi e realmente assassinou a menina a facadas num ato de extrema violência. É algo ancestral nesse sentido. Sentimentos mal resolvidos desse avô, que também deve ter sofrido violência para ser tão violento, que se identificou com a violência que sofreu, passou adiante para um pai que sofreu muito na infância e disse: não serei como meu pai, serei o oposto. E aí eu educo meu filho com todo respeito, tanto respeito que eu respeito tanto a privacidade dele que eu não sei nem o que ele está fazendo, mas eu respeito. E aí esse filho se sentindo isolado, não visto, ninguém olhava para ele, ele foi se sentindo cada vez mais livre para ir em busca das soluções para o problema principal que ele estava tendo, que ele estava sofrendo bullying, ele estava sofrendo violência. O que eu quero dizer com tudo isso? Que na psicologia sistêmica a gente consegue identificar as causas ancestrais das dores atuais. E se a gente consegue olhar para essas causas, entender sem julgar e trazer e buscar um destino diferente, se permitir um destino diferente, a gente consegue mudar mesmo essa sequência de histórias familiares com destinos difíceis. Qual é a saída, Carla? Eu me identifico ou eu não me identifico com o excluído? Você se identifica com o excluído e faz algo melhor daquilo que você recebeu. Você ensina para o seu filho que sim, no mundo vão existir bullying, como é que se fala, gente? Vão existir bullies, e que você vai ter que lidar com eles sem violência. Aí você está quebrando aquele destino ancestral da violência. Você está dizendo que você aceita que existe violência. A violência faz parte do meu sistema familiar, mas eu aprendi a lidar com a violência sem reproduzir a violência. É impactante. A gente vê que a sociedade não está preparada para acolher
um adolescente no século XXI, com tanta tecnologia, com tantas redes sociais, com tanta gente falando besteira, com tanta gente dizendo para esses adolescentes que eles nunca vão ser amados, que eles nunca vão interessar uma mulher, coisas absurdas, coisas absolutamente absurdas, mas que os adolescentes, por não terem um ego forte e bem estruturado ainda, acreditam e seguem. E aí tem até jovens, tem homens que sofreram muito porque estão repetindo algum padrão de relacionamento tóxico e que acreditam que a realidade é essa. E não é, gente. Essa história aí de red pill, de tomar pílula vermelha, não estão tomando pílula nenhuma, sabe? É uma coisa assim totalmente sem sentido. A mensagem que eu deixo para você, se você é pai, se você é adolescente, é que não há nada melhor do que a gente se conectar com as nossas raízes, com a nossa família, entender a nossa família, entender as dores da nossa família, para que a gente supere isso e construa algo melhor. Nunca busque a solução fora da sua família, busca dentro. E se você não está conseguindo entender o que está acontecendo ali dentro, busca ajuda de um profissional especializado. Não busca rede social, não, pelo amor de Deus. Busca ajuda de um profissional especializado que vai te ajudar a entender o seu entendimento das coisas, como a psicóloga da série falou. É isso. E eu quero ver aí os comentários de vocês, o que vocês acharam dessa minha análise, e o que vocês acharam da série, tá bom? Deixa aqui nos comentários, eu gosto muito de ver os comentários de vocês. Até o próximo vídeo.